Olá, turma. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os seres vivos na Terra, ecossistema. Os seres vivos na Terra, ele é composto pela biosfera. Quem é a biosfera? A biosfera nada mais é do que o conjunto da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera nada mais é do que a camada gasosa da Terra. E a litosfera é a camada da crosta terrestre, que é os solos, certo? Então, agora sim, o que é a hidrosfera? A hidrosfera nada mais é do que a parte líquida da Terra. Então, o conjunto da atmosfera, litosfera e hidrosfera é que formamos a biosfera. Bio quer dizer vida, fera quer dizer esfera da Terra. Bom, o ecossistema, ele é composto pelo conjunto, que é o meio ambiente. O que é esse ecossistema? O ecossistema nada mais é do que o conjunto de seres vivos e seres não vivos na própria natureza. Aqui está, vocês podem ver 4 imagens, tá? Essas imagens, eu vou dar uma rapidinho aqui para você, vou mostrar para vocês, para poder ficar mais fácil para vocês verem, certo? Aqui está essa imagem aqui, que é um ecossistema terrestre. Aqui é um outro tipo de imagem também, que é o B, certo? Que é um outro ecossistema terrestre, que aqui é uma floresta já aberta, aqui é um pouco mais fechada, aqui é um ambiente aquático, é um ecossistema aquático, e aqui é um outro ecossistema aquático. Bom, no ecossistema existem seres abióticos e seres bióticos. Seres abióticos, como vocês podem ver aqui que eu estou marcando, tá? Esses seres abióticos é aqueles seres que não possuem vida. E os seres bióticos, que é esse aqui embaixo, são os seres vivos que estão na própria natureza, ou seja, eles possuem vida. Bom, aqui, quais são os exemplos dos seres abióticos? A vem de negação, bio vem de vida, não possui vida. Quais são esses seres? Vou botar a canetinha aqui para vocês verem. Que é interessante aqui, um exemplo. A água, as chuvas, os nutrientes, a luz solar, a pressão atmosférica, as rochas, os solos, a temperatura e os ventos. E o que é isso aqui, professora? Me diga aqui o que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão do próprio ar, a pressão que o ar exerce sobre a natureza. O solo, vocês já sabem o que é a própria crosta terrestre. As rochas são os aglomerados de minerais, né? A fragmentação das rochas que dá origem aos solos. A temperatura, vocês já sabem o que é a quantidade de calor, né? Determinado tempo, intervalo de tempo. Os ventos, você já sabe o que são. E o que são os nutrientes? Os nutrientes vêm da própria natureza, uma matéria inorgânica, tá? Como, por exemplo, o potássio, o fósforo, o enxofre, são nutrientes. Agora vamos para a nossa realidade de vida. Que nutrientes são esses, professoras? Que são seres abióticos, que está na própria natureza, e que está no seu dia a dia quando você come. Por exemplo, quando você come uma banana, você come um nutriente chamado potássio. E essa banana ela tem vários tipos de nutrientes diferentes. Tomando um copo de leite, você vai adquirir um nutriente chamado cálcio. Então, assim, os nutrientes, a nossa alimentação, por exemplo, você tirou, a sua mãe comprou a banana no mercado, mas só que essa banana veio o quê? Da bananeira. Era um fator vivo, porém, quando essa banana chega na sua casa, ela não possui mais vida. Ela é um alimento. E esse alimento tem nutrientes, tá certo? Tá legal? Por exemplo, o leite.
O leite vem da onde? Da vaca, certo? Até então, da vaca. Ah, pronto, minha mãe vai no mercado comprar o leite. Beleza, sua mãe vai no mercado. Mas antes ele veio da onde? Da vaca. A vaca tem vida. É um ser abiótico? Não, não é um ser abiótico. Porém, quando se retira o leite da vaca, esse leite vai virar alimento para a gente. É um ser abiótico, sem vida alguma. Seres abióticos é um exemplo aqui. Vocês podem ver, tá? Aqui as rochas, tá? Ó, vou fazer um xizinho para vocês verem, outro tipo de rochas aqui. Essas rochas aqui são rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? Rochas magmáticas são aquelas rochas que foram provenientes do que? Da erupção vulcânica. Essas rochas magmáticas, quando a lava está dentro do vulcão, é chamado de quê? De magma. Mas quando ele é expelido do vulcão, essa rocha, no caso, esse líquido pastoso, na realidade, vai se transformar em quê? Em uma rocha. Essa lava vai se resfriar, vai cair na terra, e quando essa lava se resfria e cai na terra, o que acontece? Vai formar uma rocha magmática. Vamos agora aqui, né? Vocês podem ver o vulcão. Antes eu mostrei para vocês a própria rocha magmática já formada, no passar do tempo, o resfriamento da lava, certo? E aqui eu estou mostrando um vulcão para vocês. Esse vulcão está em erupção e quando essa lava vai se resfriando, forma a rocha magmática. Rocha magmática é o que mesmo? É um fator biótico, que tem vida, ou abiótico? Abiótico. Olha que interessante, as nuvens também são seres sem vida. Claro que todo mundo sabe que a nuvem não tem vida, mas assim, o que acontece? Os seres que fazem parte da nossa vida na natureza são seres abióticos que nós precisamos para sobreviver. A nuvem é um exemplo dele. Agora vamos aprender um pouquinho sobre os seres bióticos. Os seres bióticos são aqueles que possuem vida, certo? E os seres bióticos, eles precisam dos seres abióticos para sobreviver. Como assim, professora? Não estou te entendendo. É o seguinte, para você viver, você precisa da natureza. Você precisa da luz solar. Mas para que eu quero sol se eu não faço fotossíntese? Eu não sou uma folha. É verdade. Você não é uma folha. Mas você precisa dos alimentos. As folhas fazem fotossíntese, os vegetais fazem fotossíntese e a partir da fotossíntese produzem seu próprio alimento. E o que vai acontecer? Esse alimento vai estar na natureza, seja ele uma maçã, seja ele um feijão, qualquer tipo de alimento, e depois vai para o mercado, né? O fornecedor fornece para o mercado. O que acontece conosco? Nós vamos comprar esse alimento. Então, nós dependemos indiretamente dos fatores abióticos para sobreviver. Você precisa beber água, é um fator abiótico, sem vida, não tem vida, a água não tem vida, porém, a água dá vida, certo? Sem a água não existiria vida na Terra, você não consegue viver sem água, você não consegue sobreviver nenhum dia, e se caso você ficar 1, 2 dias sem água, o que acontece? Seus rins param de funcionar. E as células do seu organismo começam a se desidratar e morrerem. Bom, outros seres bióticos que possuem vidas, que tem pessoas que acham que seres vivos só são vegetais e os animais. E isso não é verdade. Nós somos seres animais, certo? Animais racionais. Porém, existem seres micro-organismos que vocês não podem ver a olho nu. Os micro-organismos, que eu posso mostrar aqui para vocês rapidinho, pegar a canetinha. Aqui, ó, rapidinho, deixa eu ver se tá aqui. Não, no outro slide, rapidinho aqui.
Vocês podem ver aqui, eu vou sublinhar para vocês. Aqui está um ser vivo, que é microscópio, mas eu estou vendo agora na imagem, é verdade. A imagem está altamente ampliada, tá? Para vocês verem, mas são seres microscópios. Que tipo de seres são esses, professora? Bom, são seres vivos que você não vê a olho nu, a não ser através de microscópio. Por exemplo, os vírus, as bactérias, os fungos, certo? Agora sim, os fungos da espécie de cogumelos, você pode ver, não são microscópio, mas os fungos que dá na parede, por exemplo, vocês também veem aqueles pontinhos pretos na parede. Mas existe tipo de fungos que você não vê, você só respira ele e você sente, dá uma alergia, aquela coisa toda. E também tem as bactérias. As bactérias, elas são altamente perigosas. Agora sim, tem bactérias que são boas para a nossa flora intestinal, mas as bactérias que causam infecção são bactérias também que são microscópicas, têm vida também, certo? Agora, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, é o seguinte. Bom, vocês podem olhar para mim e falar o seguinte. Pro, você está mostrando aqui um ambiente que tem vários seres vivos, certo? Aqui está um tigre. Deixa eu colocar a canetinha aqui para vocês verem, tá certo? Olha só. Aqui é um ser vivo, é o tigre, o urso polar. Aqui está um camaleão. Aqui está o peixinho, o peixinho do filme Procurando Nemo. Aqui está uma salamandra tão bonitinha, fofinha. Aqui está um escorpião. Agora eu vou mostrar uma coisa que vocês vão falar para mim, mas isso aqui tem vida? Tem. Olha só, aqui é um lago onde tem a Vitória Régia, que é um tipo de vegetal, certo? E ele possui vida. Tá legal? Mas isso aqui parece um papel de parede, mas é bambu. Bambu também tem vida, certo? E aqui a nema do mar. É uma espécie de animal marinho, certo? Que vive no fundo do mar e possui vida também. Uma tartaruguinha bonitinha, os pinguins. Professora, como é que você me diz que esse tronco de árvore aqui possui vida? Vou mostrar para vocês o seguinte. Esse tronco de árvore aqui, a partir do momento que você vê uma parte verde, essa parte verde aqui que eu estou pintando agora de vermelho, ele ainda tem vida, certo? Quando ele tiver um galho seco, sem nada, aí você pode dizer que não é um ser mais vivo, certo? Vamos lá. Olha só. Existem dois tipos de ecossistemas. Existem os ecossistemas terrestres e existem os ecossistemas aquáticos. Nós vamos aprender os dois hoje. Os ecossistemas terrestres, eles são, vocês podem observar eles, que você percebe o quê? A crosta terrestre, ou seja, os solos, tá? A superfície da Terra. Já os ecossistemas aquáticos é o quê? É da hidrosfera, é água, certo? Nós vivemos em um ambiente terrestre, até porque nós não somos peixes para viver na água, certo? Nós vivemos em um ambiente terrestre. Pronto, mas quando eu vou para a praia, eu estou no ambiente aquático. Beleza, você vai para o ambiente aquático, mas você não vive dentro do ambiente aquático. O seu habitat é um ecossistema terrestre. Você é um ser vivo, você é um ser humano que vive no ambiente terrestre. Tranquilo? Olha só, vamos lá agora passar adiante. Aqui é uma definiçãozinha de ecossistemas terrestres, que são porções de terra habitada por um conjunto de seres vivos que interagem entre si. É o seguinte, lembra que eu falei agora há pouco que o ecossistema ele é formado pelo quê? Pelo ambiente, pelo fator vivo e não vivo. Esse ecossistema terrestre que eu estou falando aqui agora, que é onde nós vivemos, tem seres vivos e seres não vivos.
os principais tipos de ecossistemas terrestres. Vou sublinhar aqui para vocês. Na realidade, vou marcar um texto. Marcar texto é mais legal para vocês darem uma olhadinha. Os principais ecossistemas terrestres. A floresta, tá? Aqui vocês podem ver, estou pintando. É um tipo de ecossistema terrestre. Os desertos, as savanas e as pradarias. Agora, eu vou sublinhar com a canetinha vermelha um ambiente que é um ecossistema terrestre que não tem no Brasil. Os desertos não temos no Brasil. Mas tem lugares, tem regiões que é muito seco, que é muito quente, mas não é desertos. São biomas brasileiros que vai ser uma próxima aula, uma aula mais adiante, para vocês aprenderem, por exemplo, a Caatinga, o Sertão, o Cerrado, não é deserto, certo? Aqui é um exemplo, tá? De ecossistema terrestre. Vocês podem ver que isso aqui é uma floresta. Essa floresta é a floresta amazônica. A floresta amazônica. Que, por sinal, é uma floresta que... não deu para escrever tudo aí, não, gente, que eu ainda estou pegando as manhas dessa canetinha. Mas um dia eu chego lá. Essa floresta amazônica é uma floresta que nós temos que ter uma conservação dela, certo? Porque o homem ele tem acabado com a natureza, ele tem destruído com a natureza, desmatando, para pegar o quê? Os recursos naturais, né? O recurso que vem da própria natureza. Agora vamos para um outro exemplo, que eu acho bonito, mas eu acho que eu não conseguiria viver no deserto de jeito nenhum, que eu acho que é muito quente. Aqui é o deserto de Saara, vocês podem ver essa imagem aí. Agora, o interessante é o seguinte, de dia é muito, muito, muito quente, e à noite a temperatura despenca. E quando tem as tempestades de areia, as tempestades de ventos, né, é terrível. Aí as pessoas só andam cheias de roupas no corpo para poder não estar comendo areia, né? Aqui é um outro ecossistema, que são as pradarias, que é muito lindo, por sinal. É muito bonito esse campo aí. Aqui são as savanas, né, gente, da África. Aqui no Brasil não tem isso, né? Temos zebras no jardim zoológico. E olha lá, viu? Se ainda tem zebra no jardim zoológico. Vocês podem ver o elefante de boa aqui, passeando. Bom, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os ecossistemas aquáticos. O que é esse ecossistema aquático? O ecossistema aquático apresenta uma grande variedade de seres vivos. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, 70% da biosfera é composto de ecossistema aquático, certo? Ou seja, é composto de água. São seres que abrangem a água, como eu já tinha falado nesse instante, e nesse ecossistema, a intensidade da luz, a concentração de gás, a presença de correnteza, a temperatura e a pressão, eles variam, geralmente ficam variando, e isso influencia no quê? Nas características próprias desse ecossistema. Bom, os ecossistemas aquáticos, eles podem ser divididos de 3 tipos, os seres vivos que vivem dentro desse ecossistema. O plâncton, o nécton e o bento. Eu vou explicar devagarzinho cada um, tá? Para vocês. É o seguinte. Vou sublinhar aqui. O plâncton é o conjunto de organismos que, em geral, não apresentam estruturas para locomoção e vivem flutuando na água. Eles são levados pelas correntezas, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês verem quem são eles, rapidinho aqui. Aqui são os plâncton, tá? Eles são levados pelas correntezas. Eles não conseguem, por exemplo, eles não nadam como os peixes, eles não conseguem nadar como os peixes. Eles podem ser divididos em 2 grupos, tá? Fitoplâncton, que está relacionado aos animais, certo? E fitoplâncton, desculpa, a professora se atrapalhou. Fitoplâncton está relacionado às folhas, os vegetais,
E zooplâncton está relacionado aos animais. Então, esse plâncton se divide em dois tipos. Recapitulando. Fito, que quer dizer fitoplâncton, que quer dizer folhas, e zooplânctos, os animais. Aqui é o nécton. Quem é esses seres vivos que são chamados de néctons, que vivem nesse ambiente aquático? Vou sublinhar aqui para vocês verem, tá? O nécton, eles são organismos, animais, que se locomovem, por quê, professora? Ativamente pela água. Como assim? É o seguinte, quem ajuda a ele se movimentar é a própria água. Só que assim, eles nadam, é um peixe, ele vai nadar, certo? Mas eles têm a facilidade maior, por quê? Porque da correnteza da água. Facilita o quê? A sua locomoção. E essa facilidade faz com que eles levem esses peixes para longa distância, certo? Então, esse tipo de peixe, esse tipo de seres vivos que vivem no ambiente aquático, chamados néctons, os exemplos deles são os peixes, como o lambari, que é o casaí, os mamíferos aquáticos, como golfinhos, baleia, deixa eu ver mais. Na realidade, esse aí não é lambari, não. Desculpa, me atrapalhei. O lambari é menorzinho, tá? O lambari tem no livro de vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? O bênton. Bom, esses animais, vocês acham, às vezes, as pessoas acham que não são animais, mas eles são animais. As estrelas do mar, elas são bentônicas. Por que elas são bentônicas? Quem são os bentônicos? São seres vivos que vivem no ambiente aquático e que conseguem viver somente no substrato do fundo do mar. Eles não conseguem viver em outro local, eles conseguem viver no fundo do mar mesmo, na região bem escura. Aí está a imagem clara e tudo, porque foram fotógrafos especializados, nadadores que foram lá tirar fotos, mas eles ficam no fundo do mar. Aqui está uma comparação dos três seres, tá? Dos seres vivos que vivem na água, o plâncton. Vou botar a canetinha para poder facilitar a vida de vocês. E a minha também, o plâncton, o nécton e os bentos. Olha só, o plâncton vive numa região mais superficial da água, dos oceanos ou mares. O nécton fica intermediária, já os bentos ficam bem no fundo do mar. Os ecossistemas aquáticos têm dois tipos, marinho e de água doce. Os ecossistemas marinhos incluem os mares, os oceanos, os quais, lembra que eu falei nesse instante, aproximadamente 75% cobre a superfície terrestre. Ou seja, mais do que 70% é de água, certo? Na natureza, na nossa terra, a biosfera tem mais água do que terra. Aqui é um ecossistema marinho, aqui é um oceano, tá certo? Um tubarão, tem uns peixinhos aqui, a tartaruga. Vou apontar aqui bonitinho para vocês verem, tá? Aqui, ó, vou sublinhar a tartaruga, peixinho, o tubarão, certo? Aqui, quem não gostaria de estar aí, né? Eu amaria estar aí. Bom, aqui está o mar, certo? A natureza é fantástica, né, gente? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ecossistema de água doce. Os ecossistemas de água doce, a água, já está falando, é doce, né? Não tem sal. Quais são os exemplos? Córregos, lagos, lagoas, geleiras, reservatórios, rios, riachos, tá? Esses reservatórios subterrâneos, eles ficam debaixo do solo, que são chamados também de lençóis freáticos, que você estuda um pouco mais avançado em geografia. Aqui, um ecossistema de água doce, vocês podem ver o rio, certo? Que é o rio Amazonas, que eu escolhi, essa imagem para vocês verem. Aqui é o nosso famoso Dique do Tororó. Quem nunca foi, depois vocês vão ver, vão conhecer. É um lugar bacana, dá para fazer caminhada. Esse dique, isso aqui é água doce. Porém, infelizmente,
essa água está poluída. Aqui são as geleiras, e eu tenho uma curiosidade para falar para vocês sobre as geleiras, é porque muitas pessoas, às vezes, passam reportagem na televisão, ou até, infelizmente, documentários, com alguns equívocos. As águas das geleiras não são águas salgadas, são água doce. As geleiras são formadas por água doce, então eu não quero que vocês esqueçam disso nunca, certo? Agora, aqui está uma atividadezinha para vocês fazerem. Essa atividade de ciências é do assunto da aula de hoje. Se encontra-se nas páginas 242 até a 245. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês vão escrever o que é ecologia. A segunda questão, vocês vão diferenciar os fatores bióticos de fatores abióticos. A terceira questão, vocês vão escrever os exemplos de fatores bióticos e abióticos. A quarta questão, vocês vão falar o que são ecossistemas terrestres, dê 4 exemplos, tá? E a quinta questão, que são ecossistemas aquáticos, nós vimos nesse instante, dando exemplo também. E como estão classificados seres vivos aquáticos, tá? Lembra que eu falei nesse instante sobre bênton, nécton e plâncton? Esses são esses três, tá? Vocês colocam a definiçãozinha aí, porque é uma atividade de revisão para vocês relembrarem da aula de hoje, certo? E agora, também eu quero que vocês escrevam, que essa resposta vocês vão encontrar no livro, quais são as características próprias de cada ecossistema. Porque cada ecossistema tem uma característica, tá? Que é inerente dele. Por exemplo, a característica de ecossistema aquático é diferente da característica do ecossistema terrestre. E a última questão, eu quero que vocês desenhem um ambiente aquático com os 3 tipos de seres vivos aquáticos. Quais são os 3 tipos? Vamos relembrar? Plâncton, nécton e bênton. Vale lembrar que os plânctons são o quê? São organismos que vivem na superfície do quê? Da água. Eles são microscópicos, certo? Alguns são microscópicos. E esses plânctons são divididos em fitoplâncton, que são das folhas, e zooplânctons, que são os animais. E já o nécton, ele vive na região intermediária, no meio, né? Nem no fundo do mar e nem na superfície. Vive o quê? No ambiente intermediário. Tá certo? E quem são eles, professora? Os peixes, os golfinhos, as baleias, certo? O peixe lambari, que está no livro de vocês dão uma olhadinha. Quem são os bêntons? Os bêntons vivem na profundeza do mar, certo? Bem no fundo do mar, ou então no fundo do rio, certo? Porque os ambientes aquáticos é água doce e água salgada. Bom, esse bento, ele é o quê? Ele vive no substrato. Professora, o que é substrato? Eu não lembro. Substrato nada mais é do que a terra, uma rocha, que ele se gruda lá e fica lá dentro, ó, protegido, certo? Bom, essa foi a nossa aula. Eu só vale relembrar que é importante vocês saberem que o ecossistema, ele é dividido em ecossistema terrestre, ecossistema aquático. E dentro de um ecossistema, possui seres vivos e não vivos. Seres vivos são chamados de seres abióticos. Seres não vivos é chamado de seres bióticos. Os seres não vivos, professora, lembra aí de novo, faz uma revisão rapidinha, faço sim, com muito prazer. Seres não vivos, abióticos. Luz, a luz solar, os ventos, a pressão atmosférica, a temperatura, as rochas, os solos. Lembra dos seres vivos? Vegetais, animais. O que é mais micro-organismos, que são os fungos e as bactérias. Bom, a nossa aula foi isso que eu queria mostrar para vocês. E é importante também vocês saberem o papel, né, de um ecologista, de um ecólogo, na realidade. Ele estuda a natureza, ele estuda a relação dos seres vivos com a natureza. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estuda bastante. Boa sorte para vocês. Um beijo da Promea.